Começa mais uma edição do Porta Estreita, o podcast semanal com temas bíblicos que ajudará você no aperfeiçoamento da vida cristã. Assine o Porta Estreita no iTunes, Google Podcast, Spotify e nas principais plataformas. Olá, está começando mais um episódio do Porta Estreita. Eu sou Alberto Júnior e o tema do episódio de hoje é Desculpas para evitar a missão. O nosso texto central está em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, que diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. As desculpas, geralmente, elas fazem parte da nossa vida quando nós não queremos realizar, alguma coisa. E aqui nós temos o exemplo da vida de Jonas. Jonas, ele deu desculpas para fugir da missão que Deus havia confiado para ele. Então, no capítulo 1, nós podemos ver ali o medo que Jonas teve de cumprir a missão que Deus havia dado a ele. Então, Deus enviou Jonas como um missionário para terras distantes para pregar a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, ela era a capital do Império Assírio, que era inimigos, Eles eram inimigos do povo de Israel. Os assírios, eles eram conhecidos por sua crueldade. E aí, então, Jonas pensou o seguinte, Ir pregar para os inimigos cruéis. E Jonas, ele reagiu fugindo para não cumprir a missão que Deus havia confiado para ele. Ele achava que tinha razões suficientes para não obedecer ao mandamento divino. Então ele ouviu a ordem de Deus, ele ouviu exatamente aquilo que Deus havia pedido para ele, mas ele simplesmente decidiu agir por si mesmo. E quantas vezes acontece isso na nossa vida, não é mesmo? Bom, no entanto, ele se esqueceu de algo fundamental, de que Deus é o nosso escudo. E com Deus não precisamos ter medo, não precisamos ficar preocupados. Por quê? Porque Deus é o nosso escudo e Ele está no controle da nossa vida. Nós devemos confiar em Deus e não deixar que os nossos medos eles sejam uma desculpa para não pregar a mensagem da salvação para outras pessoas. No capítulo 2 de Jonas, nós podemos ver ali os equívocos. Jonas, ele poderia ter usado esse momento para falar sobre o verdadeiro Deus, para poder testemunhar, para poder anunciar a respeito de Deus para as pessoas ali da cidade de Nínive. Mas em vez de fazer isso, ele mesmo propôs que fosse jogado no mar. Ele preferiu morrer do que fazer a vontade de Deus. Só que Deus, ele usou o erro de Jonas para que Jonas ele pudesse voltar-se para Deus em atitude de oração. E como Jonas, nós também podemos ter equívocos sobre Deus que muitas vezes podem afetar o cumprimento da nossa missão. Por exemplo, muitas pessoas pensam de forma errada, da seguinte forma, que deve buscar a sua salvação e se afastar do contato com os pecadores. E isso é um erro. Por quê? Porque nós devemos nos afastar do pecado, mas não dos pecadores. E a grande questão é como que o pecador ele pode abandonar ali o seu pecado se ele não for ensinado a respeito do seu erro, se o cristão não levar para o pecador ali a questão da esperança. Um outro erro que acontece muito, que muitas pessoas às vezes pensam, que o sucesso da missão depende de nós mesmos. Isso é um erro. Por quê? Porque nós somos colaboradores de Deus. É somente Deus que pode transformar as pessoas. A nossa missão é semear, é anunciar, é falar as boas novas do Evangelho, apelar ao coração das pessoas. Mas quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. E então nós precisamos compreender que o sucesso ele é sempre de Deus e não nosso. No capítulo 3 de Jonas, nós podemos ver aqui uma falta de espírito sacrificial, Aquele desejo de poder se sacrificar para a vontade de Deus, para as coisas de Deus. Para cumprir o mandamento de Deus, Jonas ele teve que andar muitos quilômetros. Ele teve que vencer os seus medos, engolir os seus preconceitos e dar uma mensagem desagradável, ou seja, um sacrifício e tanto para ele.
mas nós precisamos ter cuidado. Por que cuidado? Porque Deus ele aceita o nosso sacrifício, mesmo que o façamos com relutância. Então, sem espírito de sacrifício próprio, nós não conseguiremos cumprir a missão que Deus nos confiou, pois é necessário, muitas vezes, negarmos a nós mesmos, negar certos confortos que nós temos na nossa vida para o benefício de outras pessoas. Nós também devemos renunciar aos nossos preconceitos. E quantos preconceitos muitas vezes nós fazemos, com as pessoas e com as situações. Precisamos dedicar parte do nosso tempo e também dos nossos recursos à missão de Deus. Nós precisamos estar dispostos a ser emocionalmente gasto. Então, tudo isso por amor às almas que perecem. No capítulo 4 de Jonas, nós podemos ver aqui algumas distorções cognitivas. Então, com a pregação de um dia, o rei Adad-Nirari III e todos os seus súditos, eles se humilharam e pediram a Deus que tivesse misericórdia deles. Olha só, eles se arrependeram, eles pediram misericórdia da parte de Deus. E qual foi a reação de Jonas? Jonas ele ficou deprimido e irritado. O que passava, talvez, na cabeça de Jonas? Nós podemos ver aqui a distorção da forma de Jonas pensar, Por quê? Porque quando a planta que Deus fez crescer, ela estava viva, Jonas ele estava alegre. As pessoas ali na cidade de Nínive, elas estavam vivas e Jonas ele se irrita. E aí a planta morre, Jonas se irrita. As pessoas, no aspecto, seriam destruídas se elas não se arrependessem. Jonas, ele se alegra. Jonas, ele dava mais valor à vida de uma planta do que à vida das pessoas. E aqui fica uma pergunta para nós. O que você mais valoriza na sua vida? Nós precisamos obedecer sem desculpas. O nosso texto central de Isaías capítulo 6, nós podemos ver ali a atitude de Isaías quando ele recebeu o chamado de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus ele continua pedindo voluntários para falar com aqueles que não ouvem a sua voz, muitas vezes nem percebem o seu amor. Deus ele precisa de mensageiros para trazer esperança à cidade de Nínive moderna nos nossos dias hoje. Nós temos aqui o exemplo de Jesus no Getsêmani. Quando Jesus ele estava se aproximando das suas últimas horas de vida na terra, antes ali de ser preso, de ser condenado à morte, ele levou os discípulos para orar no jardim do Getsêmani. Jesus ele pediu aos seus 3 discípulos mais próximos que orassem com ele e ficassem acordados enquanto ele orava por causa do pesado fardo que ele estava carregando. Naquele momento, Jesus precisava desesperadamente do conforto dos seus amigos. Os discípulos, eles amavam Jesus e o consideravam um amigo querido, mas infelizmente eles não conseguiram atender ao pedido e eles dormiram. Essa negligência aconteceu 3 vezes. Os discípulos se tornaram complacentes e permitiram que a sonolência os impedisse de compartilhar dos fardos de Jesus. Antes que tivessem a chance de corrigir a situação, Jesus ele foi preso e levado do meio deles. Dessa forma, os discípulos eles perderam uma oportunidade de servir aquele a quem tanto amavam. O problema daquela situação não era que os discípulos nunca tivessem experimentado o amor de Jesus. A essa altura, eles tinham muitas evidências que demonstravam ali o amor de Jesus por eles. Também não é que tivessem se afastado de Jesus. Afinal, eles estavam com Jesus ali no Getsêmani. No entanto, um sentimento de complacência se instalou. Os discípulos não conseguiam entender o quanto era essencial permanecer acordados, orando por Jesus naquele momento tão importante. Com isso, eles perderam a oportunidade de compartilhar o amor do Pai com aquele que tanto lhes ensinou sobre o amor. É triste dizer, mas muitas vezes nós somos culpados da mesma complacência e negligência. Muitas vezes nós temos lindas experiências com Jesus e o seguimos abertamente, mas a realidade, quando olhamos mais de perto, é que muitos de nós nos tornamos complacentes em nossa fé. Essa complacência, geralmente, ela acontece de maneira bastante sutil na nossa vida.
Quando nós fazemos aí uma reflexão na nossa vida, nós podemos perceber que não amamos os outros de uma maneira mais real e concreta. Assim como os discípulos, nós sabemos que Jesus é bom e desejamos estar com Ele, mas caímos em um estado de sonolência espiritual, perdendo várias oportunidades de compartilhar o amor de Deus com um mundo desesperado. Nós precisamos lembrar uns aos outros, respeitosamente, de permanecermos acordados e sempre prontos para compartilhar com um mundo sofredor o amor que nós experimentamos. E nós temos, quando falamos a respeito de desculpas, a história de Jonas, conforme nós temos estudado, como um modelo das desculpas que muitas vezes nós criamos para não estar envolvidos na missão de Deus. E a segunda desculpa que apresentamos para evitar a missão está presente na forma de oportunidades perdidas contidas na narrativa de Jonas. Essa forma de desculpa, ela é diferente da negligência e complacência demonstradas ali pelos discípulos no Getsêmani. A segunda desculpa, assim como a primeira, também é bastante comum, acontece com bastante frequência, muitas vezes. A história de Jonas exemplifica a segunda desculpa em várias situações. Embora a história tenha vários outros aspectos, o livro de Jonas é, em essência, como acabamos de afirmar, uma história de oportunidades perdidas. Jonas, ele conhecia a Deus e profetizou em seu nome em Israel antes de receber o chamado para ir até a cidade de Nínive. Jonas, ele era um profeta de Deus, mas o seu ministério profético anterior sempre havia ocorrido entre os israelitas e envolvia trabalhar em favor de Israel. Agora Deus estava pedindo algo totalmente diferente para Jonas. A obra de Jonas não incluía profetizar entre os inimigos de Israel. E Deus agora estava pedindo para que ele pregasse, para que ele falasse, para que ele profetizasse entre os inimigos de Israel. Ou seja, Jonas, ele teria que sair do seu comodismo, ele teria que sair do seu ambiente natural para cumprir a missão de Deus. Então, quando nós lemos todo o livro de Jonas, nós percebemos que o profeta, ele teve grande dificuldade para amar pessoas que não tinham origem judaica. Ele teria que fazer algo que Deus estava pedindo para ele, que era totalmente contrário à sua vontade. Ele não amava aquelas pessoas, ele não tinha amor pelos ninivitas. Nós encontramos no livro de Jonas duas oportunidades perdidas bastante significativas. A primeira, ela ocorreu no navio em que Jonas embarcou para fugir de Deus. Durante a tempestade, o profeta ele foi cercado por marinheiros que adoravam outras divindades. No entanto, durante a tempestade, os marinheiros imploraram a Jonas que orasse para o seu Deus, na esperança de que essa intercessão fizesse diferença. E o que Jonas fez? Ele não orou. Ele poderia naquele momento ter orado, poderia naquele momento ter suplicado a Deus para que aqueles marinheiros ali pudessem ver o poder de Deus, a grandeza de Deus. Ele errou mais uma vez em não orar, em não interceder. A solução de Jonas qual foi? Não foi orar a Deus, não foi clamar a Deus, mas foi a solução de cometer suicídio assistido. Ele pediu para que os marinheiros o jogassem ao mar para morrer. Então, de vez ele clamar a Deus, em vez dele colocar a vida dele nas mãos de Deus, de pedir a intercessão de Deus ali naquela situação, naquele momento, ele resolveu resolver os seus problemas com as suas próprias mãos. Lembre-se de que nessa etapa da história, o profeta, ele não sabia que um peixe salvaria sua vida. Ele não tinha essa informação, ele não sabia disso. Ele literalmente resolveu tirar a sua vida. Os marinheiros que tinham ali um coração mais compassivo do que Jonas, inicialmente recusaram o pedido, até não terem ali uma outra opção. E a tempestade, ela cessou quando Jonas ele foi lançado ao mar. Como resultado, os marinheiros adquiriram um novo respeito pelo Deus de Jonas. O problema foi que o profeta ele perdeu a oportunidade de orar a Deus em vez de propor uma solução humana. Essa oportunidade teria dado aos marinheiros talvez uma compreensão mais completa e melhor de quem Deus é.
Então aqui nós aprendemos algo muito maravilhoso. Sempre na nossa vida nós devemos buscar a Deus, recorrer a Deus. E muitas vezes as situações complicadas da nossa vida, Deus vai usar esses problemas, essas dificuldades para ser uma bênção na nossa vida e também na vida das pessoas pelas quais nós convivemos. A segunda oportunidade perdida por Jonas veio depois que ele pregou para a cidade de Nínive. O povo aceitou a mensagem e se arrependeu, mas Jonas ele já estava longe. Ele escalou ali uma colina esperando para ver a destruição da cidade de Nínive. Quando isso não aconteceu, quando Deus não destruiu a cidade de Nínive, Jonas ele ficou irado com Deus. E deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Alguma vez da sua vida você já ficou irado com Deus? Já ficou bravo com Deus porque você queria que Deus fizesse algo na sua vida e Deus fez algo totalmente diferente? Jonas ele ficou irado com Deus porque Deus não destruiu a cidade de Nínive. O profeta ele revela o verdadeiro motivo de suas desculpas para se esquivar da missão divina. Jonas ele diz a Deus que sabia que ele era um ser amoroso e compassivo e, portanto, provavelmente perdoaria os ninivitas. Reconhecendo essa verdade bíblica, Jonas não quis sair em missão em favor de pessoas de quem não gostava, porque não queria que elas experimentassem a bondade de Deus. O livro de Jonas, ele é o único livro da Bíblia que termina com uma pergunta. A questão é bastante direta. Em outras palavras, Deus pergunta a Jonas: por que você não pode amar as pessoas do jeito que eu amo? Como o profeta ele se recusou a amar os seus inimigos, ele estava fora da cidade quando ele deveria estar dentro, ajudando o povo de Nínive a dar os próximos passos no seu relacionamento com Deus. A recusa de Jonas se transformou em uma oportunidade perdida. As desculpas de Jonas faziam parte daquilo que hoje nós chamamos de etnocentrismo, preconceito e racismo. Jonas ele experimentou o amor de Deus na sua vida e ele sabia que Deus era um Deus compassivo, mas ele não conseguia superar seus sentimentos de orgulho nacional. E por acreditar que ele era melhor do que os outros, Jonas não estava disposto a ir em uma missão da maneira que Deus desejava. Essa é uma história triste. No entanto, nós podemos aprender com essa história ainda nos nossos dias hoje. Nós devemos fazer a nós mesmos e a nossas igrejas a pergunta que se encontra no fim do livro de Jonas. Demonstramos amor pelas comunidades ao nosso redor, especialmente pelas pessoas que parecem diferentes de nós ou vêm de outras partes do mundo? Muitas vezes ouvimos conversas que revelam preconceitos e atitudes etnocêntricas nocivas. Essas atitudes geralmente elas são acompanhadas de desculpas para explicar porque não estamos envolvidos na missão dirigida a certos grupos de pessoas. Esse pensamento não é diferente da mentalidade de Jonas. O profeta, ele falhou em entender que quando Deus mostra amor e compaixão aos outros, sua manifestação de misericórdia deveria servir como um lembrete de que ele fez o mesmo por cada um de nós. Quando nós saímos na missão de Deus, quando nós compartilhamos o amor de Deus e observamos como esse amor transforma a vida das pessoas, essa experiência também pode aprimorar a nossa jornada com Deus. Essa experiência, ela também pode nos levar a novos relacionamentos com pessoas que podem ser muito diferentes de nós, mas que compartilham de um relacionamento com Jesus. Jonas, ele poderia ter feito novos amigos ali no navio, com quem poderia talvez compartilhar ali a sua fé. O mesmo vale para Nínive. Infelizmente, ele perdeu essas oportunidades porque optou por desculpas baseadas em seu orgulho e etnocentrismo. Todos nós devemos ser gratos pelas belas experiências que nós temos com Jesus ao longo da nossa vida. Só que com o tempo, porém, muitas vezes nós nos tornamos complacentes em nossa jornada com Deus. E com essa complacência, frequentemente, vem a tendência de dar desculpas para não compartilhar o seu amor com os outros. A complacência, ela pode acontecer de maneira bastante sutil. E antes que a gente perceba, muitas vezes nós estamos ali dormindo quando deveríamos estar acordados.
Como indivíduos e como igreja, nós precisamos examinar honestamente a nossa vida diária e assumir a responsabilidade. Se não estamos buscando de maneira ativa e concreta desenvolver relacionamentos com pessoas que estão sofrendo ou precisam de ajuda para carregar ali os seus fardos, tornamo-nos complacentes. A atitude de responsabilidade requer que nos reunamos com um pequeno grupo de amigos de confiança, talvez da igreja local, que estejam dispostos a admitir sua complacência e estejam prontos para ajudar uns aos outros a encontrar maneiras de reavivar experiências com Deus, compartilhando ali o seu amor de maneira inovadora com o mundo ao redor. Para outros, a realidade talvez seja mais sombria. Eles desenvolveram desculpas para não se envolver na missão dirigida a grupos específicos, como muçulmanos ou católicos, porque acreditam que essas pessoas não são dignas do amor de Deus. Essas desculpas revelam que são afetados por uma atitude de superioridade e etnocentrismo e que necessitam pedir a Deus que os ajude a amar todas as pessoas. Podemos atingir esse objetivo perguntando a nós mesmos o que nós pensamos a respeito de certas pessoas. Se temos receio de certos grupos ou pensamentos que não vale a pena salvá-los, então esse é um sinal de que algo está errado conosco, não com o grupo em questão. A avaliação honesta requer um nível de autoexame e autenticidade que muitas vezes é difícil de alcançar, mas uma igreja disposta a lidar com essas realidades é uma igreja na qual o Espírito Santo pode trabalhar. Será que nós estamos dispostos a permitir que Deus ele faça essa obra em nosso coração? Lembre-se que, quando chamado, Isaías ele respondeu sem hesitar. Deus ele nos chama hoje para cumprir a sua missão. Não hesite, não invente desculpas. Ele precisa de você hoje. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de se envolver na missão. Não permita que nós venhamos dar desculpas ou até mesmo julgar as pessoas, mas nos ajude a entender que o Senhor ama todas as pessoas. E por amar todas as pessoas, nós também precisamos amar a todos. Toma-nos em teus braços de amor, nos abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos ao final desse episódio, que Deus abençoe você e nós nos encontraremos na próxima semana. Até lá!